Querido amigo, hoje temos por propósito refletirmos sobre o capítulo 8 do livro de Daniel. Vamos refletir sobre o trecho de Daniel 8, 1 a 27. E aqui nós temos a visão sobre os reinos da Média e da Grécia. Média, Pérsia e Grécia. Porque esses dois reinos, a história deles afetaria a história do povo de Judá, do povo de Israel. Quando estudamos esse capítulo, percebemos também que o seu conteúdo pode ser associado aos capítulos 2 e 7, como nós falamos no programa passado. Creio que um título adequado para esse texto, tendo em vista que ele complementa e amplia as percepções que temos dos capítulos 2 e 7, pode ser visto nessa expressão: a revelação divina do final dos tempos. Eu repito, esse é o título do capítulo 8 de Daniel, versículos 1 a 27, a revelação divina do final dos tempos. Chama a nossa atenção a preocupação do profeta Daniel em datar todas as visões e manifestações sobrenaturais em que ele esteve envolvido. Na verdade, o que nós devemos perceber é que Daniel tem esse cuidado porque ele sabia que pessoas, depois do seu tempo, estariam verificando as suas anotações, os seus registros, para entender as revelações de Deus. Portanto, ele tem cuidado de anotar detalhadamente quando acontecem todos os eventos em que ele esteve envolvido. Essa preocupação de Daniel deve ser destacada, pois nos dá uma clara ideia de que o profeta sabia da importância daquilo que Deus estava lhe revelando. Daniel procurou datar cada uma dessas visões, crendo que a partir delas, alguns cálculos ficariam mais fáceis de serem feitos. E com esse objetivo, Daniel também fez o registro dessa visão, pois ela revelava eventos que não apenas referiam-se ao futuro próximo do povo de Deus, mas revelaria eventos que mostrariam os planos divinos para o final dos tempos. Por isso, o princípio a ser aprendido e colocado em prática nos é mostrado nesta frase: somente Deus, que tem o controle da história nas suas mãos, pode revelá-la aos seus servos. Eu repito, o princípio que vem do capítulo 8 de Daniel pode ser apresentado da seguinte maneira: somente Deus, que tem o controle da história nas suas mãos, pode revelá-la aos seus servos. E nesse capítulo encontramos 5 vislumbres da revelação divina sobre o final dos tempos. O primeiro vislumbre sobre esse final dos tempos refere-se à ocasião e à situação em que essa visão foi dada. Veja os versículos 1 e 2. A ocasião e a situação da visão indicam que essa visão aconteceu em 551 a.C. A ocasião e a situação dessa visão indicam que a cidade de Suzã, em Elon, era o local onde Daniel estava. E a ocasião e a situação dessa visão indicam que o rio Ulai foi o local específico da visão. Conforme esses versos, essa visão aconteceu no 3º ano de Belsazar, o que faz com que tanto este como o sonho registrado no capítulo 7 tenham ocorrido antes dos acontecimentos de Daniel 5. Porque lá no capítulo 5 de Daniel, depois daquela situação toda que o rei Belsazar esteve envolvido, em que a mão de Deus escreveu a sua sentença, a sua condenação na parede, o rei Belsazar morreu. Portanto, os capítulos 7 e 8 antecedem o capítulo 5 do livro de Daniel. O segundo vislumbre dessa visão sobre o final dos tempos refere-se à própria visão do futuro. E aqui nós temos a maior parte do capítulo, versículos 13 a 14. Essa visão do futuro mostra um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro. Essa visão do futuro mostra um bode veloz que lutou e se engrandeceu. E essa visão do futuro mostra um chifre pequeno, vencedor, mas também com um tempo limitado. Vamos então entender essa visão e esses detalhes. Nos versículos 3 e 4, lemos que Daniel levantou os olhos e viu
que junto ao rio estava um carneiro de 2 chifres, um chifre mais alto do que o outro. Esse carneiro avançava em todas as direções e ninguém podia dominá-lo. Por isso ele se tornou grande. Os chifres desse carneiro são identificados em 8:20, com os reis da Média e da Pérsia. Um chifre era maior que o outro, e assim foi com a Pérsia, tornando-se maior que a Média. O chifre mais alto refere-se ao poderio persa na liderança do império, pois o rei Dario, o Medo, cedeu lugar para Ciro, o persa. Ele, Ciro, reinou e dominou, inclusive dominou a própria Média em 550 a.C. Nos versos 5 a 8, aparece mais uma figura estranha, esse bode veloz que vinha por toda a terra sem tocar o chão, mostrando exatamente a rápida conquista do mundo de então. Esse bode com um só chifre venceu o carneiro. Daniel viu chegando do oeste esse bode com um notável chifre entre os olhos, e esse bode correu contra o carneiro com toda a sua força, com toda a sua fúria. Esse bode peludo depois é identificado como o rei da Grécia, o grande chifre como o primeiro rei, Alexandre o Grande. Nos versos 7 e 8, lemos que o bode quebrou os 2 chifres do carneiro e o atirou ao chão. Esse detalhe refere-se à conquista do Império Medo-Persa por Alexandre, na Batalha de Iso, quando em 333 a.C., Alexandre derrotou Dario III, e em 331 a.C., derrotou final e inapelavelmente os Medo-Persas na Batalha de Gaugamela. Então ele se engrandeceu, mas enquanto ele era forte, esse chifre grande foi quebrado, e o seu lugar nasceram 4 chifres. Alexandre Grande morreu quando tinha apenas 33 anos. No verso 8, de modo exato, é uma profecia da sua morte inesperada em 323, quando ele tentava reconstruir a cidade da Babilônia, sobre a qual Deus tinha dito que ela nunca mais seria reconstruída. Com a sua morte prematura, então, o seu império foi dividido em 4 grandes reinos entre os seus generais. Ptolomeu ficou com o Egito e a África do Norte. Seleuco ficou com o território da Síria e a Mesopotâmia. Antipater e Cassandro ficaram com o território da Macedônia, que incluía a própria Grécia. E Lisímaco ficou com o território que alcançava a Trácia e a Ásia Menor. Nos versos 9 a 14, a atenção se volta para a descrição do poder do chifre menor. O texto nos mostra que Daniel viu um chifre menor nascer de um dos 4 chifres e se tornar excessivamente grande. Foi descrito mesmo como lançando algumas das estrelas por terra. Não podemos confundir esse chifre pequeno, nascido de um dos 4 chifres desse bode peludo, com um pequeno chifre nascido e descrito no capítulo 7 e no capítulo 2, que nasceu do 4º animal, claramente identificado com o Império Romano. Aqui, esse pequeno chifre é identificado na história com Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV foi um rei da dinastia Seleucida que governou a Síria, ou o território da Síria, de 175 a 163 a.C. E nos versos 11 e 12, o texto nos mostra que esse chifre pequeno se engrandeceu a ponto de afastar os sacrifícios e derrubar o santuário. Até mesmo a verdade ele a deitou por terra. Historicamente, isso aconteceu através desse terrível Antíoco Epifânio IV. As estrelas que foram derrubadas por esse truculento e esse homem vil referem-se aos principais líderes judeus que foram trucidados por sua ordem direta. Embora tenha surgido durante a história outros homens terríveis que foram também um tipo do anticristo, como por exemplo os imperadores Nero e Domiciano, por exigirem adoração dos seus súditos, e mais recentemente Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus no episódio conhecido como Holocausto, nenhum desses violentos governantes se assemelhou a esse vil Antíoco Epifânio. Assim como ele agiu, matando muitíssimos judeus, assim também ocorrerá com o anticristo escatológico, que será implacável contra
o povo de Deus. E nos versos 13 e 14, o relato diz que Daniel ouviu um anjo perguntar a outro quanto tempo durariam os acontecimentos anunciados naquela visão. E a resposta foi até que o santuário e o exército estariam entregues ao poder desse aterrorizante chifre, eles seriam pisoteados. E o texto ainda relata que a resposta dada foi que toda aquela dura prova demoraria 2.300 dias. Essa prova de 2.300 dias, tardes e manhãs, referem-se à ordem de Antíoco Epifânio IV, quando proibiu qualquer adoração no templo do Senhor. Querido amigo, veja só, ele saqueou o templo e profanou o templo de um modo arrasador para os judeus, pois ele sacrificou ali um porco no altar, espargindo o sangue e as fezes do animal por todo o santuário, transformando o templo dedicado a Yahvé num templo consagrado a Zeus, o deus, um ídolo grego, também conhecido por Júpiter pelos romanos. Esse homem foi um homem vil contra o povo de Deus. Agora, em relação àquelas 2.300 tardes e manhãs, temos aqueles que entendem literalmente esse número, que se referia a um período em que esse pequeno chifre que se engrandeceu, proibindo a adoração no templo, tinha todo o reino sob o seu domínio. Por outro lado, outros estudiosos dividem esse número por tardes e manhãs, quando eram feitos sacrifícios matinais e vespertinos, e acham um total de 1.150 dias, que se refeririam ao tempo exato da profanação a que o templo de Jerusalém ficou submetido. Isso é, de 25 de dezembro de 168 a 25 de dezembro de 165, quando então o templo foi restaurado e reconsagrado no movimento comandado por Judas Macabeu. O que se percebe é que, ao tentar fixar esta ou aquela posição, incluindo-se datas e considerando-se os números como literais ou simbólicos, perdemos a essência da mensagem que a visão nos traz. E a visão nos mostra que qualquer um que se levantou ou se levantará contra Deus e seu povo, quer seja Antíoco Epifânio, que prefigurava o anticristo no passado, ou o próprio anticristo no futuro, qualquer um dos dois só podem atuar dentro dos limites estabelecidos e permitidos por Deus. Querido amigo, quem tem o controle da história nas mãos é Deus. Você pode descansar nessa verdade. O terceiro vislumbre, então, sobre o final dos tempos, refere-se ao efeito que o intérprete provocou no servo de Deus. Versículos 15 a 18 mostram exatamente isso, que a presença desse ser celestial tem o objetivo de esclarecer as revelações, mas isso provoca uma comoção diante da sublimidade da sua presença e provoca também uma perda física até dos sentidos físicos diante de uma presença celestial. A partir desses versos até o final do capítulo encontramos a ênfase na interpretação da visão. Porém, vamos encontrar Daniel procurando o significado e Gabriel recebeu uma ordem, certamente de Deus, para fazê-lo entender. E nos versos 17 e 18 foi informado a Daniel que essa visão se referia ao tempo do fim. Ora, diante dessa comunicação e diante da presença sobrenatural desse ser celeste, Daniel caiu com o rosto em terra. E assim, devemos notar que por todo o Antigo Testamento, é só em Daniel que os anjos são chamados, identificados com seus nomes. Gabriel aqui nos versos 16 e em 9:21, e Miguel em 10:13, 10:21 e 12:1. O quarto vislumbre sobre o final dos tempos refere-se, então, à interpretação detalhada dessa visão. Versículos 19 a 25 nos mostram os detalhes dessa interpretação. Gabriel ainda informou a Daniel que ele deveria saber que aconteceria no último tempo, seria uma época de muita ira,
uma ira derramada contra o povo de Deus. De acordo com a interpretação especial que se segue, essa visão falava de coisas que aconteceriam depois do cativeiro babilônico, mas certamente prefiguravam também os dias finais em que os cristãos também sofrerão. Nos versos 20 e 21, Gabriel explica especialmente que os 2 chifres do carneiro representavam o Império Medo-Persa e que o bode era a Grécia. E o primeiro chifre, o grande chifre, foi Alexandre o Grande, como nós já nos referimos. Os 4 reinos que se levantariam depois eram os reinos que surgiriam do Império Grego após a morte de Alexandre. Muitos acreditam que esse pequeno chifre se refira a Antíoco Epifânio, e na verdade nós entendemos assim também. E assim, quando ele conquistou Jerusalém, colocou uma imagem no templo, oferecendo no altar um porco, um animal imundo para os judeus, querido amigo. Ele também encorajou os soldados gregos a cometerem fornicação dentro do próprio templo. Ele realmente proibiu os judeus de se circuncidarem seus filhos, de guardar o sábado e até mesmo de possuir uma cópia das Escrituras. Esse homem foi realmente vil contra o povo de Deus. Nos versos 24 a 25, esse rei é descrito como poderoso e assim destruiria os poderosos e o povo santo. Ele até enfrentaria o príncipe dos príncipes. Porém, como mostra claramente o verso 25, ele será destruído, não pelas mãos humanas, mas por um poder sobrenatural, pelo poder de Deus. E, na verdade, isso aconteceu. Antíoco Epifânio morreu em 164, e conforme o 2º livro de Macabeus, a sua morte foi uma das mais terríveis que alguém pôde experimentar. Finalmente, o 5º vislumbre sobre o final dos tempos refere-se à percepção da importância da visão. A visão era importante porque ela era verdadeira. A visão ela é importante devido à ordem para que fosse preservada, porque ela se referia aos dias finais. E a visão era importante porque ela causou um impacto continuado nos servos de Deus. Versículos 26 e 27 nos mostram exatamente isso. Que Daniel, mais uma vez, foi informado que essa visão se cumpriria em dias ainda muito distantes. E por isso, ele precisava dar toda importância para ela. Querido amigo, que aplicações práticas nós podemos fazer para tornar essa mensagem relevante aos nossos dias? No verso 8, em primeiro lugar, lemos que o bode engrandeceu-se sobremaneira, mas no auge da sua força, o seu chifre foi quebrado. O grande Alexandre foi derrotado e caiu morto em 323, quando chegou a hora designada por Deus. Querido amigo, quando isso acontece, não adianta sermos poderosos aos olhos humanos. Uma segunda lição, para tornar essa passagem prática para nós, é que nós lemos nos versos 10, 11 e 12, que esse chifre pequeno, isso é, Antíoco Epifânio, ousou e fez grandes estragos aos santos do Altíssimo. Certamente nessas circunstâncias, o povo sofreu e desanimou, pensou que Deus o tivesse esquecido. Porém, o poder desse homem mau foi controlado e foi limitado pelo nosso Deus, que não nos abandona nunca. Querido amigo, você tem comprovado isso? A presença e o poder de Deus, a proteção de Deus na sua vida? E, finalmente, uma terceira lição. Essa profecia, conforme o versículo 1, que foi pronunciada em 539 a.C., foi totalmente cumprida aproximadamente 200 anos depois. E essa verdade comprova que a palavra de Deus é verdadeira e não falha. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, ao concluirmos o nosso estudo, é: você tem experimentado cuidar de Deus na sua vida? Você tem se humilhado sob a poderosa mão do Senhor? Você tem experimentado a veracidade da palavra de Deus? Os exemplos que nós vimos hoje em Alexandre, em Antíoco Epifânio e
no próprio Daniel, que nos traz essa revelação, são exemplos que nós devemos aplicar em nossas vidas. Que o Senhor possa aplicar essa verdade ao teu coração. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.